Pois é, e sobre a situação econômica do Estado, eu converso com o professor de Economia, Mauro Osório, da UFRJ. Professor, boa tarde. Muito obrigada por sua presença aqui no Repórter Rio. Obrigado pelo convite. Imagina, bem-vindo. Eu queria que o senhor começasse fazendo um panorama da situação econômica do governo do Estado e o que levou a isso. Olha, quer dizer, o Estado do Rio de Janeiro, quer dizer, ele passou por décadas de decadência. A partir de 2008, a economia brasileira começa a economia do Estado do Rio de Janeiro começa a crescer parecido com a economia nacional, chegam investimentos para o Estado, mas a gente ainda tem uma estrutura produtiva que a gente pode chamar de oca, né? E, então a dependência de royalties, quer dizer, aumenta. Minas Gerais, em 2004, passou o Estado do Rio de Janeiro em termos de receita de ICMS, quer dizer, ou seja, a gente tem um quadro que veio de um quadro muito ruim, quer dizer, teve alguma melhora e a gente pegou essa crise política, e agora se agravou mais econômica, ainda. Lava Jato, queda de preço de royalty, enfim, um conjunto de fatores e quase uma tempestade perfeita, né? E depois aí a gente vê o governador interino, ele acena com a possibilidade de retirar os incentivos fiscais. Seria por aí mesmo o caminho? Eu acho que tem que discutir caso a caso, senão a gente joga água fora com a criança dentro, né? Eu acho, por exemplo, que a questão da supervia deve ser olhada com cuidado, em princípio não me parece adequado, mas tem atividades, quer dizer, porque São Paulo, por exemplo, tem uma economia muito mais densa do que a nós. Então, a tendência é São Paulo absorver cada vez mais. Então, atividades que possam ser estratégicas para o Estado do Rio de Janeiro e que não estão aqui e que, portanto, não estão gerando um tostão de ICMS, na medida que você atrai elas, mesmo com ICMS menor, você está gerando receita adicional e você está atraindo uma atividade estratégica. O que seria uma atividade estratégica? Professor, eu queria, como o nosso tempo é curto, eu queria só Claro. que o senhor apontasse a solução para isso. Por exemplo, o pagamento do funcionalismo do governo do Estado, que também é prioridade e é um problema que se repete a cada mês. Como resolver isso? Renegociação da dívida e empréstimo. A curto prazo não há outra saída. Quer dizer, não tem como resolver uma questão de 20 bilhões sem que não passem por essas duas soluções. Agora, essa renegociação da dívida com a União seria realmente importantíssima. Claro. E, por exemplo, quer dizer, a gente resolve, 20 bilhões resolve o ano do Estado do Rio de Janeiro. Ano passado, de juros da dívida interna, só de juros da dívida interna, a gente gastou 500 bilhões no país. Então, não é nada que não seja factível. O professor, só fazendo aí também um alerta, aí o senhor acabou de lançar um livro sobre uma agenda sobre o Rio de Janeiro, que estão todas essas dicas, professor. Mas, olha, sucesso aí para o seu livro, muito obrigada e bom trabalho. Senhor, muito obrigado, que a gente amplie a discussão e tenha serenidade nessa hora, né? Obrigada.